Olá, o Sempre Ativo no ar, tudo bem com você? Já se alimentou bem hoje? Da sua boa alimentação depende a nutrição do organismo, a disposição, saúde e bem-estar. Por isso, hoje em nosso programa vamos falar sobre uma doença que complica o simples ato de engolir. O nome da doença é disfagia. Quais os sintomas desse problema? O que você pode fazer para prevenir? E por que será que, apesar de acometer crianças, jovens e adultos, é muito mais comum em idosos? Isso é o que você vai ver agora na reportagem. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma sessão de fonoaudiologia para entender um pouco mais sobre a disfagia. E a última, dona Enide. Alguns fatores provocam dificuldades na hora de engolir. Questões neurológicas, escleroses ou doenças emocionais, como depressão ou estresse. As principais são as questões neurológicas, né? E aí a gente tem o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose, né? Que são doenças neurológicas que podem provocar uma dificuldade no processo de engolir, certo? E também outras doenças como o câncer de cabeça e pescoço, que infelizmente hoje é uma realidade e que por alterar as estruturas envolvidas no ato de engolir, acaba dificultando esse processo. Também questões emocionais, que é bom ressaltar, como a depressão. Hoje é também muito comum a gente ter a depressão como algo que infelizmente prejudica o ato de deglutição. Exercícios fonoaudiológicos de prevenção e reabilitação existem para ir na contramão desse problema de saúde. A disfagia ela é tratada muito a partir de onde está o problema. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma dificuldade de mastigar aquele alimento, de triturar, de formar o bolo na cavidade oral, para poder deglutir, então eu vou trabalhar com exercícios mastigatórios para potencializar aquela mastigação, né? Eu já tenho pacientes que têm uma dificuldade nessa região aqui, né, da faringe, que é na região super importante, onde ocorre a proteção que a comida não caia no pulmão, que infelizmente é um dos fatores mais perigosos que a gente tem na disfagia. Mas qual a frequência desses exercícios e como podemos perceber essa dificuldade na hora de engolir que pode surgir em qualquer fase da vida? A duração e a frequência demanda muito da necessidade do paciente, mas a gente costuma dizer que disfagia ela é tratada no mínimo de 3 a 5 vezes por semana e é uma sessão que dura de 40 a 50 minutos. O tempo de reabilitação com o tratamento fonoaudiológico pode durar de meses a anos. O sintoma clássico, né, que é a tosse e o engasgo durante a alimentação. Então, é aquele indivíduo que quando vai comer tosse, que engasga, também é a falta de ar, né, a falta do fôlego que acontece também durante a alimentação. Outros sintomas também bastante importantes, Tamires, é a desnutrição e a desidratação. O que é que acontece? Esse indivíduo ele tem uma dificuldade de engolir e diante dessa dificuldade ele começa a negar a se alimentar-se. E aí começa uma privação de vitaminas e suplementos importantes e aí desencadeia todo esse processo de desnutrição e desidratação. Mas é importante frisar, manter a qualidade de vida pode prevenir a disfagia. Como a disfagia ela é uma consequência de alguma doença de base, é muito importante esse indivíduo ele ter sua saúde em dias, ele tá sempre ali visitando regularmente o seu médico, tá realizando exames de rotina, porque a gente tem que tratar daquela base, que é o aparecimento daquela doença, evitar no caso, para poder prevenir a disfagia, né? Então é visitar regularmente o seu médico. A paciente que mostramos nessa reportagem tinha dificuldade para falar e não podia conversar com a gente no dia da gravação. Mas nossa produção conseguiu encontrar um bom exemplo de reabilitação da disfagia por meio dos exercícios fonoaudiológicos. No próximo bloco, iremos receber a Genilda Rufina, que vai contar como se recuperou dessa doença. A gente volta já com mais Sempre Ativo.
Estamos de volta, nós estamos recebendo aqui no estúdio a paciente Genilda Rufina, que vai compartilhar com a gente um pouco da vivência dela com a disfagia e os exercícios fonoaudiológicos que foram indispensáveis para a recuperação. Exercícios que foram e estão sendo acompanhados pela fonoaudióloga Vanessa Góes, que participou da reportagem no bloco anterior. Genilda, seja bem-vinda ao estúdio do Sempre Ativo, estamos muito felizes em recebê-la aqui. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente, você está fazendo um acompanhamento com a fonoaudióloga há aproximadamente 3 meses e isso foi necessário porque a senhora começou a sentir dificuldade de engolir depois de um procedimento, foi isso? Foi. Eu fui submetida a uma intervenção cirúrgica. Só que quando retiraram o tubo, que passei 2 dias entubada, retiraram o tubo, então, cadê a voz? Tinha ido embora. Foi embora. A voz até indo embora. Eu gosto de cantar, eu gosto de falar. E engolir? A senhora conseguia engolir? Quando eu ia engolir algum líquido, aí era difícil. Eu ficava querendo me engasgar. Eu tinha que baixar a cabeça, engolir bem devagarzinho, com muito cuidado. E vocês devem ter percebido que o tom de voz dela está um pouco fino, né? Isso foi consequência de todo esse procedimento que ela passou. Está em processo de reabilitação para construir de novo uma qualidade vocal melhor, não é isso? O que foi o problema que você teve? Foi relacionado a uma cirurgia? Foi uma cirurgia no coração, que eu infartei e a veia aorta ficou aberta, 6 meses. Quando fui fazer exame no São Lucas, aí então tive que fazer outro exame, porque não me deixaram, não me ir para casa mais. E acabou prejudicando a prega vocal da dona Genilda, não foi isso? Foi, aí fechou, então que puxaram o tubo, fechou. Estava sem voz nenhuma. Não, sem voz. Agora a gente percebe que a senhora já fala, mas ainda a qualidade vocal está ainda se recuperando aos poucos. É por causa da paralisia que teve uma das cordas vocais. E tudo que paralisou, fechada, por minha sorte. Aí eu fiquei falando assim. Exatamente. E como é que tem sido os exercícios na busca por essa reabilitação? Maravilhosos. A doutora Vanessa, graças a Deus, tem me ajudado muito. Eu faço exercício e estou notando que realmente estou me recuperando. Quantas sessões a senhora faz por semana? Bom, nós fazemos às segundas e às sexta-feiras. E aí são vários exercícios. Vários exercícios maravilhosos. A fonoaudióloga acompanha direitinho a senhora? Corretamente. E na hora de engolir, como é que é? Já está melhorando? Melhorou bastante. Hoje mesmo eu fui tomar minha água, quando eu fui deglutir, não me engasguei. Já começou a sentir-se melhor, né? Isso, melhora, não me engasguei hoje. Para a senhora, é muito importante esses exercícios, essa forma de se reabilitar e poder se alimentar naturalmente novamente, sem correr o risco de, por exemplo, pegar uma desnutrição por não estar comendo e bebendo bem? É de grande valor importante também, porque todas as pessoas que tiverem esses problemas têm que recorrer a um fonoaudiólogo para corrigir. Não pode ficar assim. Qual a expectativa agora da senhora? O que é que você diria para alguém que de repente está em casa assistindo, ou tem algum parente, alguém na família que tem esse problema de engolir, está nessa fase também de recuperação? O que é que você diria? Eu diria que Deus deixou o médico, a medicina para ajudar a gente. Tem que recorrer, tem que ir atrás, senão não pode, assim que não pode ficar. Com certeza, ela está em tratamento há 3 meses, mas a gente pode convidá-la de novo quando a senhora estiver bem melhor para contar o final aí do tratamento. Será um prazer, com certeza estarei aqui. A gente então agradece a sua participação, saúde para a senhora, continua fazendo os exercícios que a nossa produção do Sempre Ativo vai entrar em contato para a senhora retornar aqui e contar ao final do tratamento como é que a senhora vai estar, tá bom? Tá bom, tá ótimo, muito obrigada por ter me convidado. Obrigada pela participação, boa reabilitação para a senhora. Obrigada. E no próximo bloco vamos falar sobre problemas cardíacos. A gente volta já já para saber como preveni-los e por que as pessoas com mais tempo de vida ficam mais propícias às doenças relacionadas ao coração. É depois do intervalo.
Estamos de volta com o Sempre Ativo e agora vamos falar sobre algumas doenças cardíacas que são muito comuns em idosos. Existem várias, como por exemplo arritmias e hipertensão arterial. E quem está aqui com a gente é o médico geriatra Dr. Renato Prudente, que é também coordenador de clínica médica na Universidade Federal de Sergipe. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato, ao Sempre Ativo. É uma satisfação sempre, Tamires. Então, doutor Renato, quando falamos em problemas cardíacos, quais são as doenças mais comuns relacionadas ao coração? Então, das doenças cardiovasculares, as principais são o infarto agudo do miocárdio, as doenças cerebrovasculares, que comumente é conhecida como AVC, que são os acidentes vasculares encefálicos, né? E existem outras, a insuficiência cardíaca congestiva, a hipertensão arterial sistêmica. Acredito que essas sejam as principais dentre o universo que engloba dezenas de doenças cardiovasculares, né? E uma informação, são dezenas de doenças e que atinge muita gente, né? Existe até uma informação que atinge o público mundial, né? Exato. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em todo o mundo, mesmo em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. Então, elas são, sem dúvida, um capítulo muito importante da medicina, tanto pela sua prevalência como pela potencial gravidade. Então, sempre que possível, são temas que devem ser trazidos para debatermos com a população. Tira uma dúvida da gente. Existem os chamados fatores de riscos, que são vários, entre eles o sedentarismo, né? Exato. A gente costuma dizer que o tratamento da doença cardiovascular deve começar na prevenção. Então, de rotina, nós geriatras ou os cardiologistas também, sempre que estamos avaliando um paciente, a gente tem que procurar a presença dos principais fatores de risco. Quais são eles? Hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes e alguns fatores de risco que a gente não consegue intervir. Por exemplo, a própria idade é um fator de risco, o histórico familiar, se o indivíduo tem algum parente de primeiro grau que já tem doença cardíaca, ele é um indivíduo mais propenso. Mas o nosso alvo é levantarmos todos os fatores de risco e traçarmos metas de controle para cada um deles, para não deixar que esses fatores se transformem nas doenças cardiovasculares. Que geralmente se manifestam na terceira idade, na melhor idade. Exatamente. O pico de manifestação da maioria delas é entre a sexta e sétima década. Então é uma doença que acaba se manifestando mais no idoso, né? Só para vocês terem uma ideia da magnitude do problema, 80 mil infartos fatais ocorrem no Brasil por ano. Então, a cada 5 minutos, um brasileiro morre de infarto agudo no miocárdio. Então, são muito prevalentes e geralmente na sexta, sétima, oitava década, principalmente sexta e sétima. Nossa, é muito. E como prevenir, né? Por exemplo, sedentarismo é um fator de risco. O que vai na contramão do sedentarismo? Atividade física, né? Correr, pedalar, caminhar, musculação, é isso. Exatamente. Esse tema prevenção é muito importante. Para vocês terem uma ideia, estudos mundiais mostram que 90% das doenças cardiovasculares poderiam ser prevenidas. Com que medidas? Principalmente uma dieta adequada para que o indivíduo controle o seu peso, atividade física regular, vamos esmiuçar um pouquinho isso, mas também evitando o tabagismo, evitando o excesso de álcool e controlando os fatores de risco. Em relação ao sedentarismo, é uma epidemia no mundo, a maioria das pessoas infelizmente não faz uma atividade física regular e o mais importante é que é mais significativo o impacto quando nós temos uma frequência da atividade física do que a intensidade. Não adianta nada aquele indivíduo que pratica atividade física uma vez por semana ou 2 vezes. O interessante é que ele faça pelo menos 4, 5 vezes por semana. Incorporar mesmo como estilo de vida, né? Exatamente. No dia a dia ou no início da rotina de trabalho, sair cedinho, 5 horas da manhã, não tem tempo durante o dia, vai antes ou ao final do dia. Exatamente, Tamires. Eu costumo dizer que tempo é uma questão, gerir o tempo é prioridade, né? Então, é você colocar a atividade física como uma prioridade no seu dia. Não é possível que em 24 horas a gente não consiga 45 minutos, 1 hora para cuidar da saúde e evitarmos sérios agravos. Agora, essa atividade física, que tipo de atividade física? É uma coisa que muita gente pergunta. Qual a melhor atividade física? Então, quando nós, geriatras, levantamos as condições do indivíduo, fazemos uma avaliação cardiológica antes do início da atividade física, levantamos as limitações daquele idoso, a gente vai propor individualizadamente
qual a melhor atividade física. Existem atividades físicas que vão determinar mais ganho de massa muscular, existem atividades físicas que vão determinar mais condicionamento cardiocirculatório. Para as doenças cardiocirculatórias, que é o motivo do nosso bate-papo aqui hoje, as principais atividades físicas são as atividades físicas aeróbicas. A caminhada, a corrida, o ciclismo, pedalar faz muito bem, a natação. Então essas são as principais. Então se eu tenho um indivíduo com alto risco de doença cardiovascular, eu vou discutir essas estratégias com ele e chegarmos à melhor atividade para cada um. E os sintomas, né? Eles podem ser apresentados na fase adulta, na juventude, ou é algo que só a gente consegue identificar mesmo na terceira idade? Essa pergunta é muito importante porque tem vários estudos também que mostram que quanto maior for o tempo do início do sintoma até o atendimento médico, a mortalidade é maior. Então, os principais sintomas são, para o infarto do miocárdio, aquele indivíduo que apresenta uma dor no peito com a sensação de opressão, geralmente do lado esquerdo do peito, podendo estender para o ombro ou para o membro superior esquerdo, e muitas vezes vem associado com a sensação de sufocação, com palidez, com sudorese. Então, se isso estiver presente, ir direto a um pronto-socorro para ser atendido de forma imediata. Em relação à doença cerebrovascular, o AVC, né, os principais sintomas são uma alteração súbita na consciência, aquele indivíduo que de repente, subitamente perde a regularidade na fala ou apresenta uma dificuldade de força na perna ou no braço de um dos lados. Quaisquer desses sintomas devem ser tratados como uma emergência, o indivíduo não deve retardar para esperar uma consulta médica, deve se dirigir para uma unidade de urgência, para uma abordagem mais imediata. Com certeza esse é um assunto que renderia muito mais tempo, vale a pena as pessoas se atentarem a todos esses sintomas, causas e também possíveis doenças que foram elencadas aqui. A gente agradece a sua participação mais uma vez e volte sempre. Conte sempre, Tamires, é sempre um prazer estar aqui no Sempre Ativo, levando um pouquinho de informação para os idosos que nos assistem, né? Obrigada. E ainda falando sobre esse assunto, a gente vai exibir agora uma reportagem sobre problemas cardíacos. Conhecemos algumas histórias de pessoas que tiveram um problema e recorreram, por exemplo, à musculação como uma forma de terapia e reabilitação. Dados populacionais mostram que para prevenir doenças cardíacas não tem jeito. É necessário um gasto calórico diário de 200 quilocalorias. E isso representa 30 minutos de atividade física. É o que explica esse fisioterapeuta e educador físico e especialista em fisiologia do exercício aplicado à saúde. Pode ser simplesmente fazer uma caminhada, né, subir escadas, ir à padaria sem pegar o carro. Então, coisas simples do dia a dia. Mas isso não necessariamente pode ser o melhor para você, né? Isso é uma indicação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para reduzir os índices de doenças cardíacas. O quanto antes incluirmos a atividade física em nossa rotina diária, melhor. Estaremos prevenindo principalmente a hipertensão arterial, que acomete pessoas em todas as fases da vida. Ela é uma doença que acomete todas as faixas etárias, mas a partir dos 65, 70 anos de idade, mais de 50% da população deve ser hipertensa. Além disso, outros problemas como consequência da própria hipertensão, como a insuficiência cardíaca, o AVC, o infarto, também são muito prevalentes nessa faixa etária. A prática de exercícios físicos deve ser um hábito adquirido para toda a vida. E os exercícios aeróbicos são indispensáveis, segundo o cardiologista. A gente estimula cada vez mais os exercícios aeróbicos, conhecidos como exercícios dinâmicos. Eles têm uma maior chance de proporcionar benefício aos pacientes. Para quem quer investir tempo em saúde e longevidade, a musculação é o exercício físico indicado, porque inclui a atividade aeróbica. A musculação acaba se destacando porque, entre todos os exercícios físicos, além do gasto calórico no momento, ela tem o que a gente chama de EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. É o gasto calórico na recuperação do exercício. E dependendo do treino, você pode ter até 4 dias de gasto calórico depois do treino. Então você não gastou só aquela energia naquele momento. Você às vezes passa 4 dias gastando energia para se recuperar do treino que você fez recentemente, né, na musculação. E isso é um dos fatores importantes, porque quanto mais calorias, mais tranquilo. A economista Maria Auxiliadora Fonseca encara a rotina de musculação 6 vezes por semana. Mas ela só aderiu à musculação em sua rotina
quando tornou-se questão de vida ou morte. Eu passava nos médicos, sabe que pode morrer? Eu disse, sei. Eu fiz uma operação de prótese no joelho. Assim, encontramos outros alunos que só resolveram cuidar da saúde quando tornou-se uma exigência médica. A prática de musculação em minha vida ela está em 2 momentos. Primeiro momento, na busca de perder peso, só que, vamos dizer assim, sem uma instrução mais adequada. E aí foi quando eu adquiri 3 hérnias de disco na lombar e conheci a Fisiofor. E estou aqui, eu acho que mais ou menos há quase 10 anos, fazendo um trabalho constante de fortalecimento da lombar. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Nós, do Sempre Ativo, desejamos que cada vez mais pessoas se preparem para uma vida mais longa, com melhores perspectivas de vida social e psicologicamente sadias, ou seja, com mais felicidade, tranquilidade e bem-estar. Essa é a nossa proposta. A gente fica por aqui. Grande beijo para você.